E aí, galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. A gente criou esse canal justamente para mostrar um pouquinho do que a gente tem aprendido, que tem vivido nesse meio tempo da nossa história. Meu nome é Daniel Giovana. e juntos a gente vai trilhar esse caminho para que a gente possa aprender com vocês e ensinar o que a gente está aprendendo também. E a gente vai falar mais da nossa vida, do que a gente tem buscado, o que a gente tem vivido. A gente tem estudado muito sobre mecânica quântica, sobre física quântica, sobre as coisas na qual até eu ia começar dizendo isso. Você está escutando esse barulhinho? É da Zoe, da nossa cachorrinha que tá tomando água. A gente tava conversando sobre isso, que tinha uma música da minha adolescência que dizia Ninguém explica Deus. E essa música é uma música cristã e tal, e fez um sucesso danado repercutiu na época. E eu queria falar um pouquinho que tem como explicar a mente de Deus, a gente entender o porquê as coisas acontecem. E tem como explicar também a questão de como que a gente vive a nossa vida. Eu acho que a principal situação que acontece muito, né, amor, é a questão de vendas. Hoje eu estou no mercado imobiliário, eu sou corretor de imóveis, eu estou corretor de imóveis, porque eu não sou nada, eu sou filho de Deus, e eu estou fazendo diversas coisas, né? Então, é interessante que como corretor de imóveis você vê a questão mais palpável de pessoas que têm uma performance muito maior com a competência técnica às vezes menor. Você coloca e você vê que a competência técnica de algumas pessoas parece ser muito menor, ou de fato é muito menor, e as outras são muito maiores, né? Então, se fala muito hoje sobre autorização para prosperar, permissão para prosperar, e a gente vê um pouquinho disso até em filmes que a gente quer falar aqui com vocês. Tem um filme e uma série agora da Apple TV que fala um pouco sobre isso, e tem outras tantas que falam sobre isso, um pouco do que é mecânica quântica, do que é física quântica, não de um jeito professor, mas de um jeito que você consiga praticar para sua vida. Vou tirar esse negócio aqui que está movimentando, do que está me incomodando. Ó, agora ficou estático aqui. Agora a gente vai conversar mais de boa. E fala um pouquinho, amor. O que que você aprendeu, o livro que você está lendo, o que que a gente pode entender das pessoas na qual elas performam muito e você troca ideia com a pessoa e você vê que a pessoa ela não sabe ou não tem técnicas suficientes comparado ao outro, a seu amigo do lado, seu colega do lado, e seu colega tendo muito mais técnica, tendo muito mais repertório e aparentemente tendo mais possibilidade de vender mais. Parece que o cliente não desenrola ou não desenrolou ainda e muitas vezes ele acaba não tendo a frequência ou não sendo campeão de vendas algumas vezes. E como que a gente encontra os dois numa pessoa? É muito interessante olhar por essa ótica, porque voltando, né, ao exemplo que foi dado ali no início sobre ninguém explica Deus, e de fato é um grande desafio. Por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir com precisão chegar perto, né? É a mesma coisa que eu te falar agora. Pensa no eterno, você não vai conseguir, você não tem capacidade mental, cognitiva nessa dimensão de entender o que é eternidade. Por mais que você tenha eu faço noção, sentido do que possa ser, mas você não consegue. Não consegue porque você está aqui no tempo Cronos. Então, o não tempo para nós é algo que é inexplicável. A mesma coisa é Deus. E é interessante isso porque Deus dá a medida da nossa capacidade que nós nos vemos. Vamos explicar melhor. Se eu me vejo como um bom vendedor, se eu de fato, intrinsecamente, não é algo que eu simplesmente falo da boca para fora, se eu me vejo como um bom vendedor, então as pessoas vão me ver como um bom vendedor e os meus resultados eles têm que refletir isso. Então, os resultados eles falam por si. Uma grande analogia é o espelho. Olhe em volta agora de onde você estiver. Tudo que você está vendo à sua volta, as pessoas que estão ao seu redor, isso é o que reflete o que está dentro de você. Então, às vezes, por muitas vezes eu fiquei me questionando porque eu fiz essa análise em várias vezes na minha vida, em diferentes fases, e às vezes eu olhava em volta e, poxa, que merda que eu tô fazendo da minha vida? Esse espelho tá meio zoado, entendeu? O que reflete é o que tá dentro. Você tem algo
mágoa, se tem ódio, se tem angústia, se tem sofrimento, se tem falta de liberação de perdão, né? Se tem vingança dentro, né? Tem vários sentimentos ruins, principalmente uma das coisas que a gente vai abordar mais pra frente, que é o perdão. É uma das piores coisas, é o perdão que tem algo relacionado com a culpa. Isso é horrível, porque você não consegue avançar. É uma prisão que você mesmo se coloca. Então, a limitação quem coloca é você. E Deus, ele te dá a essa medida, né? A gente vai explicar isso mais à frente na física quântica. Então, por isso que você vê pessoas que elas se sentem como pessoas extraordinárias, mas os resultados dela não são coerentes com o que ela tem de capacidade, entendeu? Porque ela, no fundo, ela não se vê como uma pessoa competente. E isso tem vários Eu acho fatores. que a palavra correta não seria sentir extraordinário, né? É a questão de que talvez ela acha que ela é extraordinária, mas assim como a gente que está falando aqui, a gente tem muitos pontos de melhora e quando a pessoa, da maneira que ela se vê, da maneira que ela é, né? Então, eu sou alguém que quero colocar nesse canal também, tenho crescido nisso, no quesito de emagrecer, de ser fitness nisso, né? E muitas vezes esse buchinho aqui, essa pança me acompanha em algo que eu não gosto. E muitas vezes a gente tem aprendido, e eu tô falando isso, eu tenho certeza que daqui a alguns meses ou talvez anos eu possa ver de novo esse vídeo e ver que eu me vejo hoje da maneira como alguém que tem uma barriga. Então, É, por conta disso, eu tenho a barriga. Então, da maneira que você se vê, é da maneira que você consegue se realizar nisso, né? é bem interessante isso, vou até dar o exemplo, porque tem pessoas que se esforçam muito na academia e não conseguem o resultado. Da mesma maneira, tem pessoas que vai lá, faz 20 minutos de academia e você olha a pessoa tem um corpo escultural. Como assim? Mais uma prova de que não é sobre o esforço que a pessoa faz, mas de fato como ela se vê e que ela consegue esse resultado. Então, aí vai entrar em causas e efeitos. Por exemplo, se você só acredita que você vai ter o resultado que você quer no corpo, você começa a produzir uma causa e gera um efeito. Mas tem pessoas que nem precisam disso, sendo bem sincero, que elas conseguem um resultado simplesmente fazendo um básico, fazendo quase nada. E a intenção desse vídeo hoje é mais apresentar a gente um pouco e também mostrar o que de fato você consegue aprender disso. Eu acho que a gente vê muitos conteúdos na internet e a ideia é ser sempre aqui nesse canal o máximo transparente e verdadeiro possível com você, de que você consegue sim mudar a sua realidade. A gente está hoje uma geração que é muito factível, né? A gente vê hoje, a gente também está envolvido em questões de tecnologia, a gente tem startups nisso, empresas, e a gente vê como é possível você mudar a sua classe social, você ascender, e isso nunca foi tão fácil como agora em todas as eras que nós conhecemos. Então, isso também está entrelaçado a como você se vê e como você quer. Então, pessoas que estão clicando nesse vídeo não são pessoas qualquer que estão vendo jogo de futebol, estão vendo qualquer outra besteira que possa fazer com que Passar um tempo. elas usem como passatempo. Né? E tá tudo bem a gente ter besteiras para ver filmes, séries, jogo de futebol. Ponto não é esse. Mas se você está aqui, você quer algo a mais. E esse algo a mais é que a gente quer tentar apresentar para você, é trazer um nível de consciência, né? O primeiro ponto na qual a gente consegue resolver algo, como no exemplo que eu dei, que eu quero ir mais vezes na academia e melhorar, mesmo que eu me veja como, eu preciso ter uma ação correspondente. E essa ação correspondente que eu preciso é ir na academia, é me alimentar melhor, é treinar regularmente. E para isso, você precisa de um nível de consciência. Esse nível de consciência, eu acredito que o nível um talvez você já tenha para estar aqui nesse vídeo ou ver vídeos parecidos com esse. Mas o ponto é, você vai ver diversas pessoas, até mesmo famosas, vendendo cursos sobre isso. E muitas vezes você ainda não conseguiu até comprando os cursos. A gente é alguém que, olha, sem exageros, acho que o Giovana, mais de R$ 150 mil a gente já investiu em cursos.
foram muitos cursos ao longo de toda a nossa vida, diversas coisas, diversas áreas e incontáveis gratuitos, né, porque a gente vai ver no YouTube. Então, a gente consegue dar precisão para você que o caminho, de fato, é você conhecer a ti mesmo, conhecendo a Cristo também. Então, você conhece a você mesmo, conhecendo as suas fragilidades, seus problemas, conhecendo a Cristo como o caminho na qual você vai conseguir performar melhor ou tirar coisas dentro de você que não fazem sentido. E a gente vê que é muito interessante, né? É interessante que a gente vai ver nos nossos familiares, nas pessoas na qual amamos. Às vezes a gente, uma situação que até já ocorreu em meio a nossas famílias, a gente emprestar valores e esses valores de empréstimo ser prejudicadores, não somente para a gente, mas principalmente para outra pessoa. A gente vê circunstâncias onde que a gente se coloca, que a gente pensa que está ajudando, mas não está ajudando. Então, tudo isso são pontes que a gente vai criando, e o intuito aqui nesse vídeo é ser mais objetivo e tentar fazer com que, pô, Daniel, eu escutei um pouco a história de vocês, o que que vocês fazem, mas eu tô com uma situação agora, a gente até pegou um caso aqui de uma pessoa que ela, a Giovana vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar que ela foi traída, ela pegou e acabou dando o perdão, né? Ela deu o perdão justamente para que dê outra chance, segunda chance, e esse ciclo continuou na vida dela. A gente vê ciclos que acontecem, e é muito doido esses ciclos. E eu quero trazer essa clareza hoje para você, dizer que todo ciclo, ainda mais o meu que está acontecendo, da Giovana que está acontecendo, o nosso que a gente está quebrando, são ciclos que eles precisam ser quebrados, senão você vive um eterno ciclo. Então você conseguiu certo valor, você não consegue mais. Você conseguiu o peso, você não consegue mais. Então esses ciclos precisam ser quebrados, assim como o ciclo de você pedir perdão, que é lícito, que é bíblico, que é correto, mas esse perdão não ser um perdão genuíno no sentido da outra pessoa de arrependimento e continuar esse ciclo, né, mano? Exatamente, são princípios que são aplicados em qualquer pessoa, em qualquer problema que ela esteja passando, o princípio sempre vai se prevalecer. E aí a gente vai pontuar coisas que, voltando na questão de explicar Deus, nós somos cristãos, e nós temos também uma paixão por estudar diversas áreas e nós gostamos de compreender tudo que há à luz da palavra, mas também ver que Deus ele é um artista, ele é complexo e quando você vê a criação dele, Ele é simples. você consegue entender o quão incrível é. Por exemplo, a ciência explica, hoje está desvendando várias e várias coisas que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, né? Que tem a ver com matéria, tempo, espaço. Então, eles estão desvendando agora. E a gente gosta de estar trazendo essas associações e ver que Deus ele orquestra todo o universo de uma maneira muito coerente, muito parece uma dança, assim. Ela tudo se encaixa, tudo faz sentido e as coisas elas têm que se complementar. E tudo tem que ser para dar a glória a ele, porque nada que ele fez foi feito para não funcionar, nada que ele fez foi feito para ser caos, nada que ele fez foi feito para ser da metade. Tudo se completa, tudo se complementa, é incrível. Então, ver essas coisas traz o sentido de entender o seu lugar em toda essa orquestra de Deus, que cada um tem o seu propósito. E quando cada um faz o seu propósito, a glória de Deus é revelada. E tudo se faz perfeito, como foi É feito para ser. interessante também, né, de que a questão principal, que a gente até estava conversando sobre, no cristianismo, eu sei que talvez seja muito conteúdo para você, ou vai na medida que você digerir isso. A primeira coisa quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador é você morrer para você mesmo. E o morrer para você mesmo é algo difícil da gente entender na questão da cultura do evangelho, para depois a cultura do reino, né? Mas entrelaçando a isso com a questão da mecânica quântica e a física quântica,
a gente consegue entender um conceito que a gente vai explicar até, para a gente não ser ninguém e deixar ele tomar conta das nossas decisões, para deixar ele crescer na gente. Isso eu acredito que seja a maneira mais prática de alguém fazer hoje e tomar as atitudes hoje, porque de fato é um caminho, né? São diversas vezes você vai e vai errar a mesma coisa, mas a partir do momento que você consegue entender o princípio, você consegue começar a praticar a técnica, né? Então a metodologia é 20% teoria, 80% prática. Então você pegou um pouco aqui e você já vai praticar no seu dia a dia de maneira muito natural, né? Então o conceito de ser ninguém, como é que seria isso um pouco na física quântica? No cristianismo, nós falamos que você tem que morrer, que é o velho homem, a natureza do pecado, ela tem que morrer, e para que você nasça novamente, inclusive tem um rito de passagem desse novo nascimento, né, que a gente coloca, entre aspas, porque corporeamente não ocorre, mas espiritualmente ocorre, que é o batismo nas águas, né? Ali você nasce novamente e Cristo passa a habitar em você. Então, o velho homem agora, você não ouve mais ele, sim o Espírito Santo que agora habita em você. E é interessante isso porque na física quântica existe várias técnicas que vou colocar aqui uma, ela vem da meditação. A meditação, ela se consiste basicamente em você ficar o máximo de tempo que você conseguir, né? Que no início é muito mais difícil, mas alguns, com muito treinamento diariamente, conseguem ficar 30, 40, 3 minutos, mas não é algo que é fácil de fazer, é de fato difícil. Se você fizer em casa, você vai ver. Que é você ficar o máximo de tempo que você conseguir, se concentrar em não ser nada, não ser ninguém, em tempo algum, em espaço algum, em lugar nenhum. Você tem que se concentrar em pensar em nada, não se concentrar na matéria, né? No caso aqui, associando ao cristianismo, você morrer é não ser nada. Você não tem mais vontade, você não existe mais. E aí, Espírito Santo, ele vem e age. E na meditação ocorre isso, que quando você desacelera os seus pensamentos a esse nível, você consegue não ser nada aqui e a criação consegue ser manifestada, que no caso é Deus na sua vida, né? No caso, a meditação ela vem explicando sobre isso. Então, aqui nós vamos explorar nesse canal conteúdos de troca de ideia, bate-papo. Às vezes a gente vai ligar a câmera aqui para falar 5 minutos sobre uma lição muito importante que a gente teve compilada, mas às vezes a gente vai pegar, abrir aqui e falar sobre coisas que ocorreram durante a semana, mas a ideia é que a gente troque papo cabeça, papo que vai edificar, que você vai entrar e não vai sair da mesma maneira, é impossível, né? Porque sempre que você se debate, por exemplo, é o mesmo que você lê um livro. Se você leu ele há 5 anos atrás, pode voltar nele e ler hoje, que você vai ter outra experiência, outros insights, mesmo sendo o mesmo livro, porque você não é a mesma pessoa. Então, sempre a ideia é que você saia com algo edificante desses vídeos que nós vamos alimentar, e a ideia é explorar histórias, situações, casos assim de que as pessoas mais têm dificuldade, coisas principalmente que nós vamos focar aqui, coisas que nós passamos e vencemos, porque as dificuldades do dia a dia, elas não são, ai, eu passei porque eu tenho que passar. Tá, mas esse viés eu não gosto. Eu prefiro que você pense assim, eu estou passando por isso, mas é para que vença esse obstáculo, não é para que eu sofra com isso, não, é porque eu preciso superá-lo, né? As dificuldades são essas. Então, coisas que nós passamos, tivemos dificuldades no passado, mas que nós passamos e vencemos. A ideia é que nós vençamos cada dia com uma vitória diferente. Então, essa é a ideia para a gente explorar aqui com bastante conteúdo e insights. E, inclusive, para finalizar o vídeo aqui, é para que você
vai nos acompanhando, de repente você vai voltar nesse vídeo em algum momento, você começa a colocar aqui no YouTube mesmo dicas e ideias, ou até em canais de meio de comunicação que a gente vai disponibilizar aí para que você nos dê também o seu feedback do que você quer. Eu gosto muito de empreendedorismo, gosto de diversas coisas que a gente tem estudado. Então a ideia é mesclar tudo isso e trazer, talvez, até mesmo a questão de cases de pessoas que chegaram até lá, porque o sucesso deixa rastros, né? Então, como que um Ayrton Senna virou um Ayrton Senna? Como que um Steve Jobs virou um Steve Jobs? Mas muita gente coloca a biografia dele e pega insights dessa biografia. E a gente talvez puxe essa biografia no quesito de insights que eles possam nos dar da mentalidade deles, né? Que a gente vê pessoas de sucesso, seja em qualquer área, principalmente pessoas que elas são mais simples no sentido de não ter acesso, não saber essa consciência, no subconsciente delas, elas têm esse acesso. Elas têm essa autorização. Elas sabem onde que estão chegando, mesmo que no linguajar elas não entendam como é que elas estão chegando no patamar de gestão. Algumas são conscientes, outras não, né? Então, a ideia é trazer e estudar um pouco esses casos para que a gente consiga replicar para vocês e passar o porquê a mente dele alcançou esse resultado, né? Então, envolve fé, envolve mecânica quântica, física quântica, envolve várias coisas Consciência. que a gente gosta de falar e quer explicar um pouquinho para vocês, para que vocês possam filtrar e estar mais próximo, né, da gente, conversando através de outros meios de comunicação, tá bom, gente? Um abração e até o próximo vídeo. Até mais.